Queridos juvenis, Bom dia! A paz do Senhor! Paz do Senhor, juvenis! Aleluia, glória a Deus! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sou o evangelista Jasson de Carvalho e somos daqui da igreja Marcas do Evangelho, aqui em Campo Grande, Cariacica. ao lado do INSS. Glória a Deus! Temos aqui duas convidadas especiais. Eu gostaria que vocês se apresentassem. A paz do Senhor, eu sou a Renata, a esposa do Jasson, Amém. Mãe da Rafaela, e estou aqui nessa manhã para compartilhar com vocês mais um pouco, aprendermos juntos um pouco da palavra do Senhor. Paz do Senhor, juvenis. Eu sou Rafaela, filha do Jasson, filho da Renata. Será que alguém não conhece a Rafaela? Só se você for nosso aluno visitante. Hoje é domingo, 13 de agosto de 2023 e vamos estudar a lição de número 7, uma lição muito especial, a santificação necessária. Amém. Vamos estudar, né, Rafaela, não é, Renata? Deus, assuntos importantíssimos acerca da santificação. Eu acredito que você, jovem, vai ficar maravilhado com aquilo que nós vamos estarmos estudando na manhã deste domingo. Antes de começarmos, peço que você dê um like neste vídeo, faça comentários, participe do chat, você aí, aluno da nossa classe. Todo mundo acordado. Isso, se inscreva no canal e você que também é nosso visitante, se identifique no chat. É sempre um prazer quando você, aluno visitante, participa conosco. Afinal de contas, né, Rafaela? A classe ela tem se movimentado aí para ganhar, né? O sétimo selo. Ó, a gente está gravando essa aula. Que dia é hoje? Hoje é dia 4 de julho. Eu espero muito que a gente, até a data dessa aula aqui, que eu não sei quando vai sair, a gente tenha ainda conseguido ficar invictos no sétimo selo. Porque, ó, a gente já tá no sexta semana seguida, né? Até hoje. Então, ó, bora... Vamos trabalhar, alunos, né? Não é, Renata? Vamos trabalhar para que essa classe consiga o tão desejado, né, sétimo selo. Vamos orar, então. Antes de começarmos propriamente dita a nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer na manhã deste domingo, ó Deus, o Senhor ter nos despertado, o Senhor ter, ó Pai, nos dado graça, vida, saúde, para podermos ministrarmos essa aula a esses alunos, ó Pai, e este assunto tão precioso, tão especial sobre a santificação. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Amém. E agora, neste momento, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe e nós teremos a participação de duas juvenis. Vamos ver quem será essas alunas. Quem será, hein? Quem será? Quem será? Vamos ver. Vamos ver. Roda aí. A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Camila. E eu sou Ana Luísa. E hoje a gente vai fazer a leitura bíblica em classe. E o texto de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 24. E diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prata ou o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. É isso, ficamos agora com a nossa EBD. Tchau, Juvenis. Amém. Deus abençoe a nossa aluna Ana Luísa e Camila. Amém. Amém. Deus Deus abençoe. continue abençoando vocês. Então, agora nós vamos começar a nossa aula e nós faremos a introdução da nossa lição. A santificação é uma das maiores doutrinas bíblicas. O que iremos aprender hoje é de suma importância para a nossa caminhada espiritual. Veremos que a santificação é um processo que ocorre na vida de todo crente, se tornando fator fundamental para a nossa entrada nos céus. E é dever de todo crente manter-se separado do mundo, consagrando sua vida a Deus e purificando-se diariamente de todo o pecado. Guarde bem estes princípios, porque mais adiante vamos detalhar melhor como é importante isso. Amém, Renata. Logo de cara, assim, Renata, Rafaela, ela leu aqui um assunto muito especial, aluno dessa classe, aluno da classe juvenis. A santificação é um processo. E como ela leu aqui, guarde bem, porque nós vamos estudar coisas maravilhosas, entendermos como funciona este processo de santificação na vida do crente. E sobre este assunto, esse tema da aula de hoje, a santificação como uma necessidade, né, na vida do cristão, na vida do jovem, na vida do adolescente, na vida do idoso, na vida da criança, na vida de todos nós que somos membros do corpo de Cristo. Essa lição de hoje está baseada na primeira epístola de Pedro. Vocês sabem, os nossos alunos aqui estão inteligentes, que estudam a palavra de Deus, não é mesmo, Rafaela? Que o apóstolo Pedro, ele escreveu 2 epístolas, né? A primeira epístola de Pedro e a segunda epístola de Pedro. A base da nossa lição se encontra na primeira epístola de Pedro, que é justamente o quê? O primeiro tópico da lição que nós vamos estar falando aqui agora, o qual ele nos admoesta veementemente acerca da necessidade da santificação. Mas antes de entrarmos neste assunto tão especial acerca da santificação, nós vamos compreender um pouquinho mais sobre o contexto dessa carta. Porque, afinal de contas, toda vez que nós vamos estudarmos um assunto, principalmente relacionado à Bíblia Sagrada, os livros da Bíblia, nós temos que compreendermos um pouco mais sobre o pano de fundo, né, histórico, cultural, para quem o livro foi escrito, qual o objetivo. E, baseado nisso, nós vamos entrar agora num quadro... Você sabia? E aí, galera? Rafa na área e hoje eu estou aqui no quadro Você Sabia? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. É de suma importância nós conhecermos um pouco do contexto de a qual a primeira epístola de Pedro foi escrita. A primeira epístola de Pedro foi o primeiro livro admitido no cânon sagrado. Essa palavra vem via latim da palavra grega canon. Seu significado é como se fosse uma vara reta. Desse uso veio outro sentido da palavra que conhecemos em português, que pode ser regra ou padrão. Podemos assim falar de canones ou regras eclesiásticas. Nos primeiros séculos da era cristã, tratava-se de ser um ensino dos apóstolos. Qualquer outro tipo de ensino, além disso ou diferente, precisava ser meramente estudado. Porém, quando as Sagradas Escrituras passaram a ser objeto de concordância universal, as Escrituras passaram a ser consideradas regras de fé. Thomas de Aquino, por exemplo, diz que somente a Escritura canônica é a regra de fé. Agora, vamos falar de alguns pontos que vão nos nortear sobre as características dessa epístola. Primeiro é a sua autoria. Acredita-se que Pedro escreveu essa carta por volta de 63 a 67 depois de Cristo.
O apóstolo Pedro estava em Babilônia quando ele escreveu essa carta. Babilônia era um símbolo do Império Romano para os cristãos daquela época. Seu destinatário foi a um grupo de irmãos peregrinos que estavam dispersos na Ásia Menor, a nossa atual Turquia. A principal discussão dos comentaristas bíblicos se diz respeito se essa carta foi escrita antes ou depois da perseguição de Nero, pois Pedro traz um dos temas principais, a vitória sobre o sofrimento. Seu objetivo foi para animar os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor, cumprindo a sua missão de fortalecê-los. Não há por trás de 1 Pedro uma perseguição governamental ou generalizada, e sim perseguições assim do dia a dia, sabe? Discussão entre os vizinhos, trabalho, essas coisinhas aí. Na carta, ele representa aos crentes o que significa a sua nova vida em Cristo, ou seja, uma vida santificada. Na carta, ele representa aos crentes o que significa uma nova vida santificada, fortalecendo-os a continuarem firmes na caminhada. No tópico 2 da nossa lição, vamos ver o apóstolo Pedro trazendo alguns conselhos aos nossos irmãos peregrinos. Se liga que serve para nós também, hein? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai. Portanto, significa o elo da conexão com aquilo que antecede, não com o que virá depois. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Pedro usa dessa figura de linguagem como uma forma de cingir os lombos, não com um cinto, mas com um entendimento. Isso é, que a mente dos discípulos estivessem preparados para qualquer tipo de desafio que eles iriam enfrentar durante a sua caminhada. Uma referência bíblica é Romanos 12, 1 e 2. Sede sóbrios e esperai. Por último, mas não menos importante, Pedro enfatiza o valor da paciência e da prudência. Com certeza, eu sou a própria personificação de paciência e prudência. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um Vocês Sabia. Um grande beijo e tchau, tchau. Volta pra aula. Que quadro especial, não é mesmo, Renata? Não é mesmo, Rafaela? Aprendemos aí sobre este pano de fundo histórico, cultural, acerca do apóstolo Pedro, sobre a quem ele escreveu essa carta, não é mesmo? Quais são os objetivos, né? O contexto, não é mesmo, Rafaela? Coisa muito interessante. O que fica bem claro é que toda essa carta, essa epístola de Pedro, ela foi escrita e o apóstolo ele sempre falando acerca do tema sobre a santificação. É o tema que permeia toda essa epístola, não é mesmo, Renata? É verdade, evangelista Jasson. E este assunto é tão importante que o comentarista da lição, no tópico 3, subtópico 1, traz o tema não se conformando com as concupiscências, onde a santificação é vista como um objetivo a ser seguido pelo cristão. Ou seja, a santificação deve ser buscada pelo cristão em todo o tempo, como diz o nosso texto áureo em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que coisa, hein? Pedro chama a atenção de que os filhos obedientes, eles não deveriam ceder aos desejos intensos da natureza humana, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. A santificação, então, Renata, Rafaela, ela deve nos completar por inteiro. A santificação, ela é algo tão maravilhoso, tão especial para a vida do crente, porque a pessoa santificada, Deus a olha, Deus a percebe, e o próprio Senhor, ele vê assim a beleza espiritual daquela pessoa. Por quê? Porque ela sente a necessidade de se consagrar para Deus, não é, Rafaela? Ela sente a necessidade de se preservar, de guardar sua vida, de ter uma vida santificada diante de Deus. Nós vamos ver que, segundo a Bíblia, o padrão de santidade de Deus
não alcança somente uma ou outra esfera da vida, mas tem o propósito de alcançar o que mesmo? Todas as Todos áreas. os recantos da existência humana, todas as áreas. Então, gente, olha só, o padrão é elevado. O padrão é muito alto. Se você É um é jovem, nível, né? é um nível, né? nível. Essa palavra usada no meio da nossa igreja, Marcas do Evangelho, é um nível de excelência. É um nível de excelência. Conforme até alguns personagens da Bíblia, Daniel, né, que tinha um espírito excelente, ele entendeu, não é mesmo, Rafaela? Exatamente. Não é mesmo, Renata? Ele entendeu a necessidade de se santificar. Em meio a um sistema, em meio a um lugar onde todo mundo era assim, Ímpio, né? ímpio, Cometendo ele pecados. se manteve o quê? Santo, Santo. né? Ele se manteve firme. Então, santidade é isso. A gente pode pegar um exemplo de Daniel e buscar sempre ter esse espírito excelente, buscando, né, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos ter esse espírito excelente, assim, de excelência, assim como estava em Daniel. Glória a Deus. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, em se tratando assim do assunto que permeia a epístola, que é a santidade, nós podemos dizer assim, olha, é praticamente o texto áureo, não é mesmo? Similar ao texto áureo, porque diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver. Já pensou jovem, já pensou juvenil, aluno da classe, em toda a sua maneira de viver, em todo o seu comportamento, dentro de casa, na escola, no trabalho, na igreja. É muito importante você mostrar quem você é, não é, É o Rafaela? nosso testemunho, né? Nosso testemunho. Porque assim, você dizer que você é um servo de Deus, mas você não trazer ou levar esse testemunho, Sim. não é mesmo, Renata? Verdade. Não adianta. Não combina, né? Não combina. Então é necessário, irmãos, queridos juvenis, é necessário que nós tenhamos a santificação como assim uma meta. Uma marca. Uma marca. Uma marca. Uma marca, um objetivo a ser É a seguido. marca de um evangelho, Né? né? É a marca do santificação evangelho. é a marca que o Glória a evangelho Deus. faz dentro dos nossos corações e é algo que a gente precisa buscar constantemente, porque santificação é uma transformação e sem a transformação, né, não é o evangelho. Não é o né? evangelho, não é o evangelho. Exatamente. Muito bem. Ele é transformador. Só fortalecendo ainda mais o que nós estamos falando aqui, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está assim escrito: e o mesmo Deus de paz, vejam bem, vos santifique só numa parte, Renata? Não, em tudo. Em Tudo. tudo. Em tudo. Tudo. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para a vinda De quem? de quê? De quê? De Nosso nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, em toda assim, aquela classificação do homem, né? Quando se classifica o homem é o quê? Qual é a natureza do homem? O homem é espírito, que é a parte material, o homem é alma, que é a parte material, e o homem é corpo, que é a parte material. Então, todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O nosso corpo é apenas o quê? Ele só vai ser comandado pelo nosso espírito, pela nossa alma. Ele só vai reagir de acordo com aquilo que a nossa mente, o nosso coração deseja. Se o nosso coração, Renata e Rafaela, for limpo, for purificado, o nosso corpo vai expressar o quê? Gratidão, adoração, louvor, santidade na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente compreende que a santificação é um processo contínuo a ser seguido, né? Onde a gente deve buscar um elevado padrão moral e, né, espiritual, que é tudo que a gente falou aqui. Ou seja, é um ponto também, né? A gente precisa entender, igual a gente, pessoas que chegam na igreja agora, novos convertidos, obviamente eles não vão chegar e vão se tornar santos assim, de cara, de uma hora para outra. Não, é um processo. Mas a gente precisa estar sempre disposto, né? E até a gente mesmo, que já é antigo, nós todos os dias devemos lutar contra a nossa carne para que nós possamos chegar
chegar a um nível de padrão, né, moral e espiritual que vai agradar a Deus e que vai fazer a gente se encontrar com Jesus, né? Porque é o que a gente já falou, né? Se a gente não tem um coração santificado... Né? É verdade. E é muito interessante, né, Renata e Rafaela, que o que você leu aí, é essa questão da santificação como um processo. Porque quando o jovem chega na igreja, vamos falar de jovem. Quando o jovem chega na igreja, vamos falar de jovem porque a nossa classe está sendo direcionada aos jovens, aos juvenis. Chega na igreja e aceita Jesus como Salvador, é importante que esse jovem, ele é declarado santo. Sim. Ou seja, nós somos declarados santos. O indivíduo aceita Jesus como Salvador, ele muda de posição diante de Deus. Exatamente. Ele antes era inimigo e agora ele passa a ser amigo de Deus. E como amigo de Deus, ele é o quê? Declarado santo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, está assim escrito: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados o quê? Santos. Chamados santos. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Por que essa frase santo? Porque eles um dia aceitaram a Jesus. Então aceitou Jesus, creu com o coração, creu e arrependeu-se dos seus pecados, confessou com a sua boca, creu com o seu coração, é declarado santo. Você é santo no sentido de que a sua posição, Deus te declara santo, você está posicionado como santo. Ou seja, antes você estava debaixo do jugo da servidão e agora você está debaixo da luz de Deus, da graça de Deus. Então é exatamente isso, né? A pessoa quando aceita, nós quando nos convertemos, a gente, né, o meu pai já falou, declarados, ou seja, é lançado uma palavra no mundo espiritual e a gente já não é mais, né, aquilo que nós éramos antes. Nós somos declarados. E a partir do momento que nós somos declarados, começa todo, né, o processo de santificação. E sobre esse processo de santificação, Rafaela, eu lembrei aqui sobre aquele versículo que Paulo escreve para a igreja do Senhor Jesus, quando ele diz assim, acerca do pecado. Ele fazendo uma relação entre o pecado e a graça de Deus, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê, meus irmãos e queridos juvenis? Você aceitou Jesus como Salvador, nós precisamos, e você precisa entender, que existe um processo de santificação. Você tem que continuar crescendo na graça, no conhecimento, crescendo em santidade, buscando aquilo que o nosso textuário diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente está frisando muito, né? Mas é porque é de extrema importância. Extrema importância. Não esquecer algo que precisamos levar para as nossas vidas, para que a gente, né, não venha cair numa coisa que é o básico, é o óbvio. É o básico. Existe até uma frase no meio teológico, podemos assim dizer, sobre a santificação, que diz assim: nós fomos salvos, ou seja, no passado. Nós somos salvos no presente. E nós seremos salvos no futuro. Então isso revela muito bem um processo de santificação. Nós fomos salvos, um dia aceitamos Jesus como Salvador, cremos nele como Senhor, vivemos uma vida para que, se Cristo voltar hoje, nós sejamos arrebatados. Então nós fomos, nós somos e nós seremos salvos, que é aquela expectação futura, né? Que é aquele momento maravilhoso, a glorificação, né? Dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, o processo, só um adendo assim, o processo de santificação
viver a volta de Cristo, né? Viver a volta de viver realmente a volta de Cristo. É viver todos os dias, a todos os momentos, pensando, se Jesus voltar agora, será que eu estou santo? Será que meu coração está limpo? Será que eu vou? Entendeu? Será que... Será que... Tem que falar... Será que, Renata? estou preparado? Estou preparado, né? Será que Exatamente. estamos preparados? É uma reflexão para essa manhã. Uma Será que reflexão. nós estamos preparados? Se Jesus voltar agora, nessa EBD, será que você está Será que eles podem colocar lá no chat, Rafael, isso aí então? Pode, com certeza. Será Comenta que aí no você chat. pode dizer que se você tem essa convicção, escreva aí no chat aí, eu estou preparado porque o nome de Jesus. sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo o pecado, já me lavou, e você pode dizer, eu sou salvo. Às vezes era uma pergunta que os antigos até faziam, né? Você, se Jesus voltar hoje, você tem certeza da sua salvação? Você não pode ter dúvida. Por quê? Porque Jesus ele já te salvou, já te resgatou, já te justificou e já te santificou. E o Espírito testifica, Aleluia. né? Exatamente, de todo o pecado. Louvado seja Deus. Agora, irmã Renata e irmã Rafaela, podemos assim dizer, nós teremos uma participação muito especial de uma aluna da classe. Quem será? Quem será, hein? Quem será? Será? Que nos enviou uma pergunta acerca da lição. Então vamos ver, né? Vamos. Roda aí, Amanda. Roda aí, Vamos lá. Amanda. Pai do Senhor, Juvenis, meu nome é Maria Clara e hoje eu vim fazer uma pergunta ao evangelista Jasson. Qual é o modelo que temos na Bíblia acerca da santificação? Que interessante Glória a a Deus, pergunta da nossa aluna. Queremos agradecer a participação da nossa aluna. Obrigada, Maria. Maria Clara. Vamos dar uma salva de palmas para Maria Clara? Deus abençoe você, Maria Clara, por essa pergunta. E nós vamos responder essa pergunta baseada no subtópico 3 da nossa lição. Qual é o modelo que temos na Bíblia acerca da santificação? Qual é o modelo, Rafaela, que nós temos na Bíblia acerca da santificação? Quem é o nosso maior modelo Quem de será? santificação? É o próprio Deus. É o próprio Próprio Deus, não é Deus. mesmo, Renata? Leia aí para nós, Renata. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Que diz? Sede santos, porque eu sou santo. Olha só. Já é a resposta. Já é a Não resposta. precisa falar mais nada. Já... Não precisa falar mais nada, mas como a gente gosta de falar, eu vou falar mais um pouquinho, só um pouquinho. pouquinho. Vou falar mais um pouquinho. Pedro escreve a sua carta e ele fala como automaticamente foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor falando, eu sou santo. Então a santidade é um dos atributos pertencentes à natureza divina. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus, ele é imutável, Deus, ele não muda o seu caráter, ele jamais pecará, ele jamais mentirá, ele jamais mudará. Sim, São o mesmo ontem, hoje e eternamente. eternamente. Então, essa é a natureza de Deus. Isso é maravilhoso, porque Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo de santidade. Então, aquilo que nós dissemos, a santidade ela tem um padrão elevado. Olha só, quem é o nosso modelo? É Deus. Será que nós conseguimos atingir essa mesma santidade de Deus? Responsabilidade. Que responsabilidade. É óbvio que nós nunca vamos conseguir atingir esse grau, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. No entanto, nós temos o quê? A graça de Jesus. É a graça, é pela graça. Pela graça nós somos salvos, não é mesmo? Pela graça nós somos perdoados. Verdade. Pela graça nós somos santificados, não é mesmo? Então, todos, isso são alguns aspectos aqui É interessantes somente, né? acerca da santificação. Pode falar. E é somente através da graça divina, da graça de Deus, que nós vamos conseguir chegar a esse padrão, né, ao nosso exemplo, Elevado. que é Deus. Porque muitas das vezes eu vejo assim, as pessoas querendo ser santas e tal, até nosso próprio meio mesmo, né, jovens, adolescentes, a gente quer buscar ser alguma coisa, sabe? Sem ajuda, assim, né? Sem ajuda do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. E a gente não vai conseguir, né? Ou pela nossa própria força Por também, pela né? nossa própria força. E não é pela nossa força. Não é pela força. É pela força. Não é pelo de nosso Deus. braço. E ai de nós se não fosse a graça de Deus para
para conosco, né? Amém. Amém. Ai Ai de de nós. nós. Tudo é pela graça. E concluindo essa parte aqui, nós vamos ver que ao nascermos de novo, nós fomos declarados santos. Que coisa maravilhosa. Antes, outrora, lá no mundo, no reino das trevas, nós estávamos sujos, nós estávamos em pecado. Meu coração Perdidos. era sujo. Sujo, né? Nós estávamos completamente perdidos, vivendo num lamaçal de pecado, mas Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele disse para nós, olha, agora, verdadeiramente, vocês são o quê? Livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. E agora que nós já entendemos qual é o modelo que temos na Bíblia acerca da santificação, vamos ver o que os jovens da nossa igreja pensam acerca deste assunto. Vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos ver, hein? Quero ver o que esse pessoal aí vai responder. O que será, hein? Roda aí. Coisa boa aí. Roda aí, então. Ei, gente! Estamos aqui no quadro, numa terça-feira, onde tá todos os jovens. Ótimo dia para gravar isso aqui. E agora eu vou fazer a perguntinha para nossa jovem Poliana, que tá comendo. Poli, de que maneira o jovem pode se santificar em meio ao mundo tão conturbado que nós estamos vivendo? Pode se santificar em meio ao mundo conturbado? Com a palavra de Deus, guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, Salmo 119, jejum e oração. Meu Deus, precisa entrevistar mais alguém depois dessa resposta? Então vamos para mais jovens. Fala aí. De que maneira o jovem pode se santificar em meio a um mundo tão conturbado? É difícil, mas é fácil, mas é difícil, na verdade. É só você abrir mão de tudo que o mundo oferece. Você tem que se separar, você tem que resistir à tentação, você tem que resistir a você mesmo, porque é o nosso maior inimigo e a única pessoa que pode nos afastar do céu somos nós mesmos. Vamos! De que maneira o jovem pode se santificar em meio a um mundo tão conturbado? Diante de muita oração, jejum e sempre ouvir a palavra de Deus. José, sua esposa respondeu muito bem. De que maneira o jovem pode se santificar em meio ao mundo tão conturbado? Por conta de bolo. Foi imediato. Roubou minha fala. Ele roubou minha fala. Não gostei disso. Pode responder. Tudo bem. Para se santificar, você precisa orar, jejuar, ler a palavra, buscar ao Senhor, evangelizar e cumprir com aquelas ordenanças que o Senhor deixou na palavra de Deus. Uou! E esse foi o quadro Juvenis. Beijo! Amém! Amém. Ó, Glória a Deus. O pessoal aí tá... Estão animados, né? Estão animados. Então, a gente entendeu, né, compreendeu que ser santo é ser separado. Separado do mundo, separado daquilo que a nossa carne quer fazer, né? Separado dos nossos prazeres naturais, humanos, e que todos nós podemos e devemos ser santos e separados para servir ao nosso Deus, né? Nós somos separados não para ficar aí jogado, fazendo qualquer coisa. Não, nós somos separados para servir na casa do Senhor, visto que nós fomos comprados por um bom preço, Amém. assim como está escrito, né, em 1 Pedro 1, 19 e 22. Se nós fomos comprados por um bom preço, nós temos que dar valor a isso, Dá né? valor, não é mesmo? Nós temos que valorizar, né? valorizar. A gente não foi por, né? Como Não que foi é? pela nossa própria força, Força, não foi isso. com coisas corruptíveis, como Exatamente, prata ou era ouro, isso. Era esse que nós versículo que eu tava fomos querendo lembrar. resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim, Sim. pelo Sangue. precioso sangue, né? Sangue Que de maravilha. Jesus. Vocês têm noção, gente, que a gente foi comprado pelo sangue de Jesus, tipo, o sangue precioso de Jesus. A gente foi, Maravilha, maravilha. sabe, Glória a foi Deus. crucificado, chicoteado, só por Por amor. nós, meros mortais.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. E isso é tão maravilhoso, é tão importante, querido aluno da classe, que nós temos que valorizarmos, então, essa salvação tão preciosa, tão maravilhosa, que nos foi dada através de Jesus Cristo. E somente, qual é a forma, né? Tipo assim, a gente não pode comprar a salvação. Jesus, ele comprou por nós. Nós fomos resgatados. Pela graça, mas não de graça. Pela graça, mas não de graça. Não é uma graça barata, como diz aí um grande teólogo, que eu gosto muito de ler sobre esse teólogo, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele é um teólogo alemão. Depois vocês vão pesquisar sobre esse teólogo aí, tem uma história bem interessante. Ele dizia que a graça de Deus ou a graça de Jesus não é uma graça barata. O que é a graça barata? É quando você pensa que Jesus ele te salvou, te resgatou, mas por outro lado, você não está nem aí para a santificação, né? Para buscar Deus, para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, porque você pensa assim, não, Jesus já morreu por mim e se eu pecar, né? Não preciso fazer mais nada, tô de boa. Tô tranquilo. Se eu pecar, Jesus vai me perdoar. Não é assim. Nós aprendemos que é um processo. O arrependimento tem que ser um arrependimento verdadeiro, sincero, que vem do fundo do coração e que gera transformação, que gera mudança, né? Igual uma frase que eu vi. Evangelho sem renúncia não é evangelho. É o quê? Não é nada, sabe? É algo assim. Uma coisa vazia, é uma emoção, é qualquer coisa, menos evangelho. Porque evangelho é para ser vivido, é para ser pregado, né? Glória a Deus. Nós vimos e ouvimos, por isso pregamos. Então. Amém. Então, pessoal, concluindo, podemos assim dizer, a nossa lição, trazendo aqui uma pincelada geral sobre tudo que foi falado aqui, nós vamos ver que a santificação, como um processo, envolve alguns aspectos. Número 1, consagração a Deus. Consagração a Deus. Sobre essa consagração a Deus, nós até falamos um personagem aqui que se destaca na Bíblia, um personagem que se destacou enquanto jovem. E eu gostaria que você lançasse esse desafio para os alunos da classe, que você colocasse aí no chat aí alguns jovens da Bíblia que buscaram a santificação em suas vidas e consagraram a sua vida a Deus. Jovens, enquanto jovens. Tem vários, é muito fácil. Tem vários, é muito fácil. Eu gostaria que vocês registrassem aí, colocassem aí esses jovens. Vamos dar um tempinho aqui. Não vamos responder agora não, vamos dar um tempinho, né? Faz a contagem aí. E nós vamos falar sobre o segundo e o terceiro e o quarto aspecto aqui rapidinho. Depois a gente vai ver. A gente volta, né, Rafaela, para falar sobre quem foram esses jovens. Um outro aí, leia, Rafaela, um outro aspecto aí do nosso resumo aqui da conclusão. Consagração a Deus, o outro é qual? Separação do mundo, né? Que foi separação do mundo. Falei. Temos que ser separado, né? É ser separado, é se preservar de tudo que esse mundo oferece, né? Sim. De tudo que esse mundo oferece. Um outro ponto aí também, Renata, leia para nós. O 3. Serviço na obra do Senhor. Serviço na obra do Senhor. Esse aqui a gente está treinado aqui na Marcos do Evangelho, porque é impossível algum jovem, algum adolescente não servir, né? Não trabalhar aqui. Então, se você é da Marcos do Evangelho, você ainda não faz nada, você não serve a Deus, você não faz nada. Pô. E enquanto vocês estão trabalhando para Deus, vocês estão se ocupando com as coisas de Deus e não tem espaço para o pecado. Para o pecado. É algo que minha mãe sempre falava para mim. Mente vazia é oficina para o diabo. Ou seja, se está em casa sem fazer nada, vem trabalhar, vem ajudar na decoração, na cantina, vem orar, vem... Não sei. Olha, está com a mente ocupada. Isso que a Rafaela falou é muito importante. A igreja, Marcas do Evangelho, a nossa igreja, tem espaço para todo mundo trabalhar. Tem espaço para todo mundo. Há trabalho na obra do Senhor. E um outro ponto também importante. Enquanto você trabalha para Deus, Deus faz o quê? Trabalha por nós. Por nós. Deus trabalha por nós. Sim. Deus trabalha a seu favor. Então, se ocupe com as coisas de Deus. É algo que o Marcelo sempre fala, né? Quando a gente está no evangelismo, ele fala que enquanto a gente está adorando, enquanto a gente está louvando Deus, ele está lutando pelas nossas causas. Maravilha, e é maravilha. servindo o Senhor que a gente recebe respostas de oração, que a gente, né, cria, né,
E assim, nesse ponto aqui, 3 aqui, nós, né, eu já sou, nós temos um exemplo, assim, dentro de casa, né? Amém. Que A Rafaela aí, nossa ó. Rafaela, né, que queria viver enfiada no Netflix, ocupada com as coisas do mundo, né? E não se ocupando com as coisas Hoje em dia eles de Deus. pedem até pra eu Aí- voltar pra casa rápido. Ó. E hoje em dia ela é ao contrário. O tempo todo dela é lendo a Bíblia, lendo um livro, orando, cantando, ouvindo um hino. Eles Ela pedem pra eu não conversar tem com mais eles. Esse espaço. Esses dias nós estávamos até falando com ela, que ela não tem tempo para conversar com a gente, para dialogar um pouco, sentar, dar uma risada, porque está sempre ocupada, com a mente ocupada. Mas glória a Deus que ela está com a mente ocupada para as coisas que são de Deus, né? Amém. Para as coisas que traz bem a ela, faz bem a ela. E o que já né? entra a dedicação a Deus. Já entra a dedicação a Deus. Muito Louvado bem. seja Deus. Porque um jovem dedicado na obra do Senhor revela seu coração santificado e restaurado por Deus. Nossa dedicação a Deus é fruto de nossa vida de comunhão com o Senhor. Louvado Eita. seja Deus. Mas agora, vamos lá. Segura Quem essa chave. será que colocou lá no chat exemplos de jovens da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento? Quem será que colocou lá alguns jovens? Agora a gente pode citar alguns para ajudar, ô Rafaela? Pode, com certeza. Então vamos lá. Ei. Nós temos aí, quem, Renata? Samuel. Tem até um hino lá, né? Samuel. Samuel, mas quem? Estevão. José. Estevão. Também temos Daniel, né? Daniel, que já foi clássico, falado. clássico. Nós temos no Novo Testamento, que era filho na fé do apóstolo Paulo, a qual Paulo dirigiu 2 cartas pastorais. Quem que será? foi quem? Ai, muito fácil. Quem foi, você lembra? Sei. Quem? Começa com T. Começa com T? Ah, então foi o Ó, Timóteo. Alguém poderia responder Tito, né? Alguém poderia responder Tito. Mas vamos falar de Mas Timóteo, amém. porque Timóteo começou bem cedo a sua caminhada com Paulo. E ele foi um jovem que aprendeu com seu líder ali, com seu tutor, podemos assim dizer, Verdade. e cresceu. Podemos e assim. que cresceu na fé, na presença de Deus. Então, o que a gente espera de você, aluno desta classe, é que você sinta o prazer, a necessidade de servir a Deus com alegria Amém. e ser santificado. E só um ponto aí que você falou de Timóteo. Timóteo. Timóteo, que ele cresceu com Paulo. Paulo. Isso é muito importante, né? Nós daqui da igreja, ou de qualquer igreja, enfim, jovens, adolescentes, nós que estamos buscando estar mais próximo de Deus, a crescer em maturidade no Senhor, nós andarmos com pessoas mais experientes que a gente, né? Nós estamos buscando o que? Orientação, pedindo ajuda, abrindo o coração, pedindo conselho, né? Para os nossos pais, mas também para nossa liderança e tal. Isso aí. Porque são pessoas que são mais experientes, pessoas que já viveram, que têm toda uma carga, trajetória, uma né? trajetória Tem mais espiritual. bagagem, né? Exatamente. E a gente deve estar sempre do lado dessas pessoas. Nós temos que nos deixar ser ensinados, né? E às Sim. vezes a gente sente vergonha, às vezes a gente fica Meio meio tímido, meio né? tímido, mas é somente assim que nós vamos crescer, né? Então, pra que ter vergonha de algo que vai fazer a gente crescer, amadurecer? Vai fazer bem então, pra ó, vocês, né? você aí segura Amém, essa chave. glória a viu? Deus. Finalizando, então, eu creio que se seguirmos esses passos tão maravilhosos, buscarmos essa santificação como um processo, nós seremos mais do que vencedores. Não é mesmo, Renato? Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Que aula maravilhosa, né, Juvenil? Amém. Maravilha. Eu confesso que foi uma experiência maravilhosa estar aqui com a minha esposa Renata e com a minha filha Não. Rafaela. Maravilha. Amém. Então, nós estamos chegando ao final da nossa aula, mas agora nós também temos um momento muito importante da nossa aula, qual né? que é? Qual é, Qual que Rafaela, é, hein? esse momento? Oferta, né? O momento do nosso Ofertório. ofertório, né? Ofertório. E ofertando, nós também estamos adorando ao Senhor, né? Servindo ao Servindo a Deus, né? E nós temos várias ferramentas para nós ofertarmos. Nós temos o PicPay, o Pix, a conta bancária, Isso. ou trazer a sua oferta à noite no nosso culto, aí. né? Entregar Amém. na tesouraria para o nosso irmão. Ah, O nosso irmão está e lá. aqui também, né? O rodapé. Sim, no do rodapé vídeo, do tá? nosso vídeo tem aí o QR Code, né? Para Isso. vocês ofertarem, né? E lembrando também que nós temos a nossa campanha. Qual que é a Qual é a campanha? Campanha
Mil valentes! E aí, vocês já fazem parte dessa Olha, campanha? eu faço parte desta campanha, a Renata faz, a Rafaela também, porque nós contribuímos como família. E eu sei que será uma bênção você fazer parte dessa campanha. Pega o seu voto, faça esse trabalho, entrega ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda a gente a conseguir essa igreja Comprar maravilhosa. esse terreno para nós, né? Comprar o terreno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tem um campo Amém. lindo, maravilhoso. E que a gente ama. Amém. Tá. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso louvor para o nosso momento do ofertório, né? E logo após, A oração. a oração de encerramento. Digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Suba de nossa adoração, dia e noite 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 suba de. Diga a ele, tu és digno de tudo. Se você não conhece é muito fácil. É só dizer o que ele é digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Amém. Amém. Quem vai orar então para a gente agradecer a Deus por essa aula? Já somos. É o mesmo? Não, ele começou, você tem que terminar. Não, você. Você, mãe, eu já falei muito. Não pode chorar, Rafael. Então ora, Rafaela, ora aí. Eu já falei bastante hoje. Senhor Deus e Pai, Meu muito Deus, obrigado por nome de mais Jesus. essa aula, muito obrigado por mais esse ensinamento. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar dispostos, ó Deus, a viver o processo contínuo Glória da a Deus. santificação. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos ajudando, que o Teu Espírito Santo possa estar quebrantando os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar todos os dias, para que nós possamos chegar no alto nível do padrão que é o nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa aula. Senhor, continue conosco durante todo esse dia, durante esse domingo. Nos guarde, ó Pai, que o culto da noite
nessa noite nós possamos sentir a tua presença em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Até mais. Amém. Amém.